Fala galera, então vamos lá agora nesse vídeo, como eu tinha dito, tá certo? Vamos colocar em prática um pouquinho do que a gente aprendeu, tá? Sobre as forças intermoleculares, tá? Vou fazer com vocês agora os exercícios de fixação lá da apostila da gente, dessa última parte da ficha 4. Vamos lá comigo. Vê só. Primeira questãozinha aí é um verdadeirozinho ou falso para você analisar as alternativas. Sobre as forças intermoleculares, assinale o que for correto. Primeiro, moléculas de ácido fluorídrico estabelecem ligações de hidrogênio. Galera, quando é que eu tenho uma ligação de hidrogênio? Lembra? A gente viu que a ligação de hidrogênio, ela surge quando? Quando eu tenho um hidrogênio ligado a três átomozinhos. Quem são eles? É o FUN, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá certo? Se eu tenho aí o HF, eu tenho o hidrogênio ligado a um desses três, então tá o quê? Verdadeiro, certo? 2. A existência de ligação de hidrogênio entre as moléculas em um determinado composto interfere no seu ponto de ebulição? Galera, os tipos, a forma como as moléculas interagem entre si, ou seja, o tipo de força intermolecular é que vai definir se o ponto de fusão e ebulição da substância é alto ou baixo. Então, a presença dessas ligações de hidrogênio com certeza interferem, tá, no ponto de ebulição. Interfere de que forma? Digo mais, como a ponte de hidrogênio é muito intensa, se uma substância apresentar esse tipo de interação, a tendência é que as pontos de fusão e ebulição eles sejam o quê? Elevados. Então, também tá verdadeiro. Ó, forças intermoleculares de dipolo e dipolo são mais intensas que ponto de hidrogênio? Lembra, ó, em geral, o que é que a gente tem mesmo? A gente tem que botar assim, ó, dipolos induzidos, eles são mais fracos que dipolos permanentes, que são mais fracos que as pontes de hidrogênio. Então, a questão está dizendo lá 3 que as forças de dipolo-dipolo são mais fortes que as ligações de hidrogênio? De jeito nenhum. Então tá falso aí a minha alternativa 3, beleza? E por último, as moléculas de ácido sulfídrico, interagem pela presença de ligações de hidrogênio. Ó, enxofre não é nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Se eu não tenho hidrogênio ligado a FON, eu não tenho uma ponte de hidrogênio, ou seja, tá falso. Massa, galera? Então, um gabarito aí, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Vamos para a questão 2, ó. Questãozinha 2, bem mais interessante, que já mexe com forças intermoleculares e o quê? E orgânica. Vê só. A proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais polares R1 e R2, presente em dois dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais na figura abaixo. Então, basicamente, esse R1, deixa eu mudar a cor aqui. Esse R1 aqui, só um minuto. Esse R1 e esse R2, eles são uma dessas três estruturas daqui. Ou a alanina, ou a serina, ou o aspartato, certo? Aí diz assim, ó, um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação de dipolo permanente, certo? Uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com outro radical por ligação de hidrogênio, tá certo? Então, eu tenho aí um macrófago interagindo por dipolo permanente, desculpa, um antígeno fora do macrófago por dipolo permanente e uma enzima no citosol interagindo por, radical de ligação de hidrogênio. Em outras palavras, do lado de fora aqui, galera, esse R1, ele está interagindo através de um dipolo permanente. E a parte de dentro lá, tá certo? No citosol da célula, ele está interagindo por ligação de hidrogênio. A questão é a seguinte, quem são os radicais R1 e R2? Em outras palavras, galera, o radical R1 é aquele que faz um dipolo permanente e o radical R2 é aquele que faz uma ligação de quê? De hidrogênio. Acabou-se. Vamos analisar? Vê, a alanina.
A alanina, a única diferençazinha é essa estrutura aqui do CH3, estão vendo? Ei, CH3 é uma estrutura orgânica, tá certo? Derivada de um hidrocarboneto, então é uma estrutura apolar, então ela faz um dipolo induzido. Ó, a serina, ela tem o OH, galera. Se ela tem um OH, ela faz o quê? Cadê? Dipolo. Desculpa, ela faz uma ponte de quê? De hidrogênio. E o aspartato, galera, o que é que ele tem? Ele tem essa estrutura aí, CO ou menos, tá certo? Então ele pode fazer um dipolozinho permanente, tá? Com a minha estrutura. Então, ponte de hidrogênio é a serina, dipolo permanente, tá certo? É o meu aspartato. Então, o R1 é o que faz dipolo permanente, seria o aspartato. E quem faz a ponte de hidrogênio seria a minha serina, que é aí o R2. Então, aspartato e serina, resposta letra B de bola. Tá certo, galera? Então, resposta aí, letra B de bola. Vamos lá. Opa. Eita, questão 3, galera. Vê só, a questão 3 fala exatamente daquela ideia das propriedades das substâncias. Ponto de fusão e ponto de ebulição, tá certo? Em relação à sua forças intermoleculares. Diz assim, ó, muitas das propriedades físicas das substâncias moleculares, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade, podem ser interpretadas com base na polaridade das moléculas. Essa polaridade se relaciona com a geometria molecular e o tipo de interações intermoleculares. O quadro a seguir apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de ebulição. Com base nas informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir. Galera, antes de mais nada, vê. A questão fala do metano, fala do HCl e fala de quem? Da água. Vou analisar aqui, ó. A gente já estudou, tá, galera? Essa partezinha nas outras aulas. O metano, ele apresenta aquela geometria que é uma geometria que a gente chama de tetraédrica, certo, galera? Então, vou desenhar aqui para vocês, ó. O HCl é uma molécula diatômica, então a geometria é o quê? Linear. E a água apresenta aquela geometria que a gente aprendeu, que é uma geometria angular, certo, galera? Metano, galera, geometria tetraédrica. Quando eu tenho uma geometria tetraédrica e os ligantes são todos iguais, o somatório daqueles vetores momentos dipolar é zero. Ou seja, isso aqui é uma molécula apolar. Ei, HCl é diatômica. Como a molécula diatômica só tem uma ligação e os ligantes são diferentes, então a molécula o quê? Polar. A mesma coisa vai servir para a água, que é angularzinha, e quando você soma os vetores vai dar o quê? Polar. Beleza? Quais são as interações que eu consigo observar, galera? Se a molécula é apolar, são dipolos o quê? Induzidos. Forças de Van der Waals. Se a molécula é polarzinha, é um dipolo permanente. Mas se ela for polar e apresentar hidrogênio ligado a FON, eu tenho aqui uma ponte ou uma ligação de hidrogênio, certo? Qual dessas aí é a mais forte? Ponte de hidrogênio. Qual dessas é a mais fraca? Dipolo induzido. Tá, galera? Não é à toa que se eu olhar lá no gráfico, ó, se liga, vê. Dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio. Galera, como a ponte de hidrogênio é a interação mais forte, é mais difícil de quê? De separar. Se é mais difícil de separar, a temperatura de ebulição é a mais alta. Lembra disso? Ó, se o dipolo induzido é o mais fraquinho, é o mais fácil de quê? De separar. Se é mais fácil de separar, o ponto de ebulição é o mais baixo. Lembra também?
E o dipolo permanente é o intermediário. Então, o ponto de ebulição é exatamente o valor que intermediário. Tá, galera? Então, vamos embora responder agora. Vê. Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição da substância, com certeza absoluta. Quanto mais intensa for a força, maior o ponto de fusão e ebulição. As interações nas moléculas A, B e C são: letra A, dipolo induzido, beleza. Letra B, dipolo-dipolo, beleza. Letra C, ligação de hidrogênio, beleza também, então tá certo. A geometria e a polaridade das substâncias são: letra A, tetraédrico e apolar, verdadeiro. Linear e polar para o HCl, beleza. Agora, olha o C que ele fala. Ele diz que é linear e polar, não é linear, é angular, galera. Então tá errado. O gabarito é letra. Ó, cuidado, tá? Não é muito comum não, mas ele fala aqui, ó. Está incorreto apenas o que se afirma na letra. Desculpa, no item 3, logo na letra A. Não é muito comum não perguntar incorreto, na verdade nem você olha mais, mas como apareceu aí, sem problema. Beleza, galera? Você vê mais em provas de particulares e tudo mais, tá? No Enem eles tendem a colocar sempre a correta. Galera, pra gente fechar, ó, vamos lá, vamos fazer a 4. Fala aí de solubilidade. Vê que legal. Os tubos 1 e 2 contêm inicialmente massas iguais de água e de hexano. Ao tubo contendo água foram adicionados cristais de permanganato de potássio e ao tubo contendo hexano foram adicionados cristais de iodo, certo? Permanganato de potássio é um salzinho que quando você coloca em água, tá certo? A minha solução ela fica roxa. Então, permanganato de potássio em água fica roxo. E o iodo também é uma substância, quando você coloca num solvente que é apolar, tipo hexano, beleza? Lembrando aqui, ó, galera, que a água, vou botar aqui. A água, ela é um solvente que é polar, certo? E o hexano, que é o C6H14, que só tem carbono e hidrogênio, ele é apolar, beleza? E aí quando você pega iodo e coloca também no solvente apolar, ele também fica roxinho, certo? Aí vê só, o que é que a questão fala? Diz assim: no tubo 3 adicionou-se água, hexano e cristais de um sólido. Então aqui dentro ele colocou água, hexano e cristais de um sólido. Perceba que formaram duas fases, galera. Por que formaram duas fases? Porque a água, que é polar, ela não se mistura com o hexano, que é apolar, certo? E aí, a pergunta é a seguinte. Letra A. Escreva a fórmula eletrônica do I2. Galera, bem simples, tá? O I2, o I2, ele é uma estrutura que ele é da família o quê? 7A, certo? O iodo, na verdade, ele é da família 7A, então ele quer compartilhar um elétron. Então eles vão fazer essa ligação daqui, ó. Então eu represento o iodo assim, ó. E tracinho I, se eu quiser eu posso botar esses elétrons que estão sobrando. Ei, molécula diatômica formada pelo mesmo átomo. Não tem diferença de eletronegatividade na ligação, então a molécula é o quê? Apolar. Beleza? E aí agora, identifica os componentes da fase A e B do tubo 3. Vamos lá, galera. Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, o permanganato se dissolve na água e o iodo se dissolve no hexano, tá certo? Então, se eu souber quem é que fica por cima, se é a água ou se é o hexano, eu descubro qual é, tá certo? O sólido. Porque se em cima tiver a água, tá certo? É porque eu coloquei permanganato. Se em cima tiver o hexano, é porque eu coloquei o quê? O iodo. Como é que eu sei quem vai ficar em cima ou quem vai ficar embaixo? É só você olhar as densidades. E aí, ó, ele deu uma informação interessante que às vezes acaba não vendo, ó. Os dois tubos têm massas iguais, tá certo? De água e hexano. Então aqui eu tenho uma massa M, aqui eu também tenho uma massa M. Só que perceba que no tubo 2 o volume é maior, tá, galera? Então,
A massa de água é igual à massa do hexano. Só que o volume da água, ele é menor do que o volume. Deixa eu botar assim. Só que o volume da água, ele é menor do que o volume do hexano. Desculpa, galera, eu errei aqui, mas C6H14. 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 Certo? E aí, galera, lembra, né? Densidade, o que é? É massa sobre o volume. Certo? Se eu tenho massas iguais, quanto menor o volume, maior é a densidade. Se a água aqui tem um volume menor, é porque a água ela é mais densa do que o hexano, ou seja, a densidade da água ela é maior do que a densidade do hexano, certo? Se a água é mais densa, é porque a água vai ficar onde? Desculpa, ela vai ficar embaixo, tá certo? Ou seja, na verdade, ó, eu acabei de ver que aqui embaixo vai ser a água, beleza? E aqui em cima vai ser o hexano. E se é o hexano que ficou colorido, é porque eu coloquei aqui dentro cristais de quê? De iodo, tá certo? Então vamos lá responder, ó. Aqui, ó. O que é que eu tenho na fase A, que é cima? Eu tenho hexano mais iodo. E o que é que eu tenho na fase B embaixo? Eu tenho só quem? A água. Certo, galera? Beleza? Então, uma questãozinha aí de solubilidade que exige um pouquinho mais de raciocínio da gente. Certo, galera? Então, com isso aí, ó, a gente encerra aí as questões de fixação, tá certo? Podem já ir fazendo as questões de casa, tá, galera? Façam, tá certo? Tirem dúvida, façam com gosto, porque mais uma vez, esse aí é um assuntozinho que é extremamente, mas extremamente importante pra gente, tá, galera? E a partir de agora a gente vai falar muito, mas muito mesmo dessas forças intermoleculares. Beleza, galera? Valeu aí, brigadão, um abraço para vocês. Tchau, tchau.